Olá! Hoje a gente vai falar um assunto bem recorrente, que é sobre a depressão. O que a depressão quer dizer? Existem tantos tipos de depressão que é difícil da gente entender às vezes, né? Porque ela pode ser explícita, ela pode estar velada, ela pode não ser percebida. Então, vamos entender melhor como que acontece a depressão? Tá ótimo. Tudo bem, Adriana? Tudo bom, tudo bom. Estamos melhor essa semana, né? Estamos mais aliviadas. Um pouco mais calmo, o ar tá Uhum, mais leve. Então, hoje o assunto é sobre depressão. Parece mais comum do que a gente pensa, né, Adriana? uhum. Porque, assim, a depressão ela pode ter várias facetas, né? Às vezes ela pode estar explícita, às vezes a pessoa expressa, às vezes não, às vezes a pessoa disfarça, muito bem, por sinal. Mas, bom, vamos entender melhor, assim, a primeira pergunta, né? Uhum. O que seria depressão no viés psicanalítico? Bom, temos que, deixa eu tirar aqui o som. Temos que diferenciar, né? Não é toda a psicanálise. As psicanálises falam de formas diferentes e hoje a depressão está muito alastrada. Se trata, tem muitos remédios para depressão, as pessoas tomam normalmente com muita naturalidade remédios para depressão e os médicos de todos os tipos receitam com muita naturalidade os remédios contra a depressão. Na perspectiva da psicanálise pós-junguiana de Silvia Montefoschi, a depressão é um. Como se diz quando. Ei, Alessandro! Esse aqui é o meu colega. É o meu colega. Aline, tudo bem? Bem-vindo. Como se diz quando tem o trânsito, tá tudo parado, congestionado, né? Eu estava vendo a Congestion. palavra em italiano, que é engorgo libídico, que é uma excesso, uma congestão de libido, de energia vital, que não encontra mais saída, não tem para onde ir. Não tem para onde ir porque a energia vital não é uma energia tipo a gasolina, que não tem nenhum sentido interno. A gasolina é uma coisa, é como o dinheiro. Eu posso usar para qualquer coisa, para o bem, para o mal, para uma coisa boba, para uma coisa importante. Não importa. Com a gasolina eu posso ir em qualquer lugar. A libido, ela só pode ser utilizada quando a sua função tem valor para a pessoa, para o ser. Nem só para o ego, para o ser. Olha só. Então, o que acontece? Quando a libido não encontra mais um objetivo lá fora, um lugar onde se desenvolver e investir um objeto de valor para o ser da pessoa, ela recua. Ou seja, quando a gente não encontra mais um sentido lá no mundo, nas coisas que a gente está fazendo, nas relações que estamos tendo, nas escolhas de trabalho que fizemos, eis que a libido regride. Ela regride, volta para dentro e, vamos dizer assim, entra em greve. Faz muito sentido. Faz. Muito sentido. Pessoal, quem tiver pergunta, fica à vontade, tá? Pode escrever, pode chamar, a gente Pode vai mandar responder. para quem tiver interessado o aviãozinho, a gente esqueceu de falar. É verdade. Tem um aviãozinho no canto direito inferior. Se vocês quiserem mandar para as pessoas que vocês conhecem, seria interessante para as pessoas participarem e saberem desse assunto, que é bem vigente, né? Sim. Mas, Adriana, então, a gente começou falando na, na, na divulgação, antes que eu vá para outra pergunta do que você falou agora, existem várias facetas, né? Vários modos da gente perceber que existe uma depressão. Ou é Uhum. uma incoerência, ou é uma tristeza mesmo expressa e a gente consegue perceber bem. Enfim, alguma perturbação, alguma coisa. A depressão calada, a medicada, né? A depressão Mas, é ser medicada. As pessoas medicam a depressão, inclusive com drogas, né? inclusive com drogas. Eu tenho Exato. uma pessoa que eu atendo
que trabalha muito, como muitas pessoas, né? Qual é o padrão, né, de vida, o estilo de vida? As pessoas trabalham de segunda a sexta, se exaurem de cansaço, de estresse emocional, também Hum. cognitivo, físico e tudo. Aí tem que descarregar a tensão que acumularam. Que ao mesmo tempo que elas estão estressadas e cansadas, elas também acumularam, elas estão engasgadas de uma necessidade também de relaxamento que, porém, não aconteceu durante os dias. Então, é como se tivesse uma tensão por aquele momento em que eu posso cuidar de mim e posso fazer coisas para mim. Só que também a pessoa está cansada. É tipo assim, você quer se divertir, você quer relaxar, mas você está tão estressado que você não consegue. E para essa pessoa, que segundo ela, né, que é um homem, mas hoje é muito comum entre as mulheres, se bebe muito, né? É muito normal ficar bebendo. Só que ele está cansado. Então, o que que ele faz? Ele toma uma drogazinha para ter força, né, para ter energia, para sair para balada. Aí lá ele bebe, bebe, bebe. A bebida traz um movimento depressivo depois da excitação, né, inicial, traz um movimento depressivo, te dá vontade de dormir. Para continuar na noitada, outro tipo de droga para voltar a se excitar, né, a ter energia. Exatamente. Aí, como ele saiu com uma mulher nova, essa mulher que está fora por fora desse modelo, né? Ela passou a noite inteira por aí. Aí na manhã seguinte ela estava atordoada, porque depois que você passa uma noite inteira quase sem dormir na balada, uma pessoa que com mais de 40 anos já não dá mais. E aí ela falou: mas que droga você está usando? Ele falou: não, nenhuma. Mentira, né? Não tem como uma pessoa viver assim. Mas por que você precisa tomar uma droga para poder ir sair, para depois tomar outra droga, que é o álcool, para cair a tua energia, para depois tomar uma outra para levantar? E, enfim, tem um fundo depressivo aí que vem em primeiro lugar, assim, na camada mais superficial do estilo de vida, que sufoca. Ele, de fato, não está feliz. Não está feliz Uhum. porque está trabalhando numa corporação, numa grande empresa, como muitas pessoas fazem, por via do dinheiro, e é uma venda da alma, né? Quer dizer, Exato. gente, não é isso, né? Não é culpa minha se eu falo isso. A questão é que o ser não está gostando, não está feliz. Isso gera uma tensão de ter que engolir todo dia, ter que estar sentado numa cadeira, tem que estar no meio de problemas, situações e pessoas que não te interessam, que na verdade não te engajam, que não é o que você quer fazer. Então, Exatamente. Você falou e é tão óbvio de entender, Adriana, é tão óbvio, hum, mas e ao mesmo tempo tão difícil das pessoas ver, assim, enxergarem isso. Olhe, gente, olhe em volta, né? Porque o que você falou é um looping, é uma oscilação muito grande. Quem não vive isso em algum lugar de onde mora, de onde convive, quem não percebe isso, né? Ou seja, todo mundo vive isso. Se não é a própria pessoa, é com alguém que ela convive. E, e é justamente isso que você falou. As pessoas, elas parecem que correm, 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 e isso ainda por cima parece um estilo de vida. Parece. É assim, saudável, porque a pessoa tá lutando e não sei o quê, e depois relaxa, dá risada, extravasa, e parece que tá tudo bem. e não Mas não tá tudo bem. não está tudo bem. Não está e as pessoas mascaram porque elas não vê solução, não vê solução. Sim. E essa ausência não existe a possibilidade de pensar que a vida poderia ser diferente. A pessoa se amarra ou se encontra já numa certa idade, sei lá, com certos compromissos, né? Acaba tendo compromisso, assumindo compromissos, e o único caminho, que é o caminho para o matadouro, né? É o único corredor que tem que tomar, que é fazer essa vida. E aí se glorifica, se acha que está sendo uma pessoa bacana e forte porque aguenta, né? Que é aquela coisa que se fala das mães guerreiras, não é porcaria de nada. Não tem outro É, jeito, tem que aguentar. Não é que você é guerreira, você ou aguenta ou aguenta. Então, não tem solução. As pessoas acatam o que o mundo oferece e se adequam. Aí e as nasce a pessoas, depressão. Desculpa. aí nasce a depressão. Desculpa, exatamente. Porque as pessoas, eu já ouvi muitas vezes, não foram poucas, as pessoas dizendo assim, numa família, vamos supor, né? Eu tô dizendo, mas foi mais de uma vez que eu vi isso.
Nossa, fulano não se cuida, fulano trabalha demais, principalmente o pai, né, que é a figura provedora. Nossa, como você tem que se cuidar. E aí a pessoa, enfim, bebe, fuma, não sei o que, faz um monte de coisa. Olha, pá, aí a mulher fica em cima dizendo para ele se cuidar. Não, mas aí, não, mas se fulano parar de trabalhar, ele vai entrar em depressão, Vai, né? provavelmente, porque já fez demais. A gente tem que aprender a cuidar de vários aspectos do nosso ser, da nossa pessoa. Uma é o físico, por exemplo, porque como eu mencionei antes, ficar sentado numa cadeira não é natural por um corpo. Se a gente fosse um computador, tudo bem, mas tendo um corpo físico, o corpo físico precisa se mexer, por exemplo, né? Precisa Uhum. ter um movimento, porque se acumula tensão, isso não é natural, isso já é uma tensão do corpo, que se reflete depois numa tensão psicoemocional mesmo. Aí tem a tensão de uma vida que não reflete a nossa personalidade, o trabalho que não reflete os nossos valores, que não é expressão da minha natureza, que não é expressão da minha criatividade, em que eu estou lá só para fazer uma coisa que praticamente, mais ou menos, todo mundo pode fazer, com algumas variáveis, em que eu estou trabalhando para um projeto que não eu não criei. Aí dentro do meu pequeno posso fazer o melhor, que as pessoas mais criativas tentam e tudo, mas o projeto não é seu, não é uma coisa que nasce da tua, do teu ser, né? Que exprime aquilo que você é. Então não tem como a gente ser realmente feliz. Por isso que as pessoas entram em depressão, porque não existe. Na Itália, me lembro quando eu me formei, tinha uma época de crise, muitas crises, fechavam as fábricas, fechavam os escritórios, muitas pessoas não aguentavam e se suicidavam, porque a vida delas era somente aquilo, era o papel que desenvolviam profissionalmente e não tinha outra vida além daquilo. Então, quando você não desenvolveu um outro lado teu, que é a tua pessoa humana, não só o teu papel social, profissional, não tem mais sentido a vida. Puxa, é um condicionamento imenso, né? É um condicionamento imenso e hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão brigando muito mais do que no passado com ter que se enfiar dentro de um molde social, quer dizer, que é o que o mercado de trabalho oferece. E a gente vive um conflito que realmente é dilacerante, porque por um lado tem um mundo que está aí posto, e eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar as contas, e por outro lado, porém, e essa é a grande questão, a gente tem que fazer as contas com a gente. Eu tenho que prestar contas para minha vida. Então, eu não posso acatar tudo. Exatamente. E aí tem um outro lado, quer dizer, um outro lado, um outro lugar que, continuando aquilo que você falou no começo, que é justamente a pessoa encontrar esse sentido da vida dela, o que que é isso, porque assim, principalmente para uma pessoa que está nesse ritmo de condicionamento intenso, assim, ela está buscando desesperadamente talvez alguma coisa, vamos supor, uma pessoa que está buscando, ou pelo menos se questionando, né? Mas como não é concreto, ela parece que não acredita que tem outra coisa. Porque ela não E aí, prestou, assim, porque ela não prestou, primeiro ela não entrou suficientemente em contato, aí a depressão não se instalou ainda, ela está resistindo com a depressão. A depressão ela demora muito tempo para virar explícita. É isso, tem isso. Ela fica latente por muito tempo, porque o ego, a consciência, né, do ego, que está vinculada aos valores da cultura, portanto, acredita no que está ali, né? Luta contra. E luta contra fazendo muita coisa, se distraindo, tendo namorado, aquelas coisas que eu falo sempre, né? Você pode se distrair, ter um namorado, fumar maconha, beber, ir por aí, transar para cima e para baixo, que agora dá para fazer tudo isso. E aí você vai fazendo, a pessoa vai fazendo, e passa o tempo, e ela vai tentando, porque ela tenta, o ego tenta até o fim, para não encarar a verdade mais feia, que não é para mim, não dá. E não dá, não é simplesmente pela coisa em si, tá? Não sou moralista, não vamos enrolar aqui a história, né? A questão é que eu tentar curar a minha infelicidade existencial transando não funciona. Curar a minha infelicidade existencial fumando maconha ou bebendo, enchendo a cara ou
sei lá, viajando pelo mundo, também não funciona. A infelicidade existencial só se cura quando eu encontro o sentido da minha vida, do meu existir aqui, nesse mundo, nesse lugar, do porquê eu estou aqui. Não é abstrato, é uma coisa aqui. O que eu vou fazer de significativo com isso que eu tenho? E como eu posso transformar de forma concreta, efetiva, construtiva o que eu tenho, para ir além. Então, tudo vale, desde que a alma não seja pequena, mas quando você se limita a isso, a tua alma é desse tamanhinho e acabou. Então, a depressão, ela fica latente por um tempão. Quando ela eclode, isso pode demorar 20 anos, tá? 30 anos. Então, tranquilo. Eu atendi recentemente uma mulher que tem 40, sei lá, 42 anos. Mas eu diria que a depressão dela começou quando ela era criança. Quando ela era criança. Porque não tinha, quando ela percebeu que na casa não tinha espaço para a expressão dela, era muito ditatorial a casa. Os pais eram profissões liberais, importantes, sabe, classe média, que só acredita em números, fatos, coisas concretas. E essa menina começou a se fechar sempre mais em si, porque não tinha como se expressar naquela família, ainda mais filha mais velha, recebe geralmente uma carga maior, e começou a criar um mundo de fantasia dela. E aí, quando foi na época de estudar, o pai chegou a oferecer dinheiro para ela fazer o que ele queria. Uau. Ela rejeitou, tudo bem, ela rejeita, mas ela não pôde parir uma alternativa de vida. Aí ela acabou fazendo um vestibular qualquer. Fez qualquer Nossa. trabalho. Se formou e foi trabalhando nesse trabalho qualquer. Ela é uma pessoa responsável, trabalhadora, faz acontecer a vida toda. Até ser finalmente demitida, levando um baque, porque assim, não é a empresa pode ter cometido erros, como não foi muito, assim, cível, né? Mas a questão que tem o significado simbólico é que a vida deu um basta, chega a 40 anos, 30 anos, com certeza. Quando ela foi se inscrever no vestibular, ela nem estava no Brasil, a mãe falou, onde você quer que eu te inscreva? Escolhe você, qualquer coisa. Nossa, isso mesmo? Isso mesmo. Aí a mãe colocou numa das profissões corretas, né, socialmente aprovadas, que são as que dão dinheiro, né, que são as importantes. A filha fez, porque ela é estudiosa, ela não é boba, é inteligente, fez e trabalhou nessa área até hoje, até não aguentar mais. Então, finalmente, é que a depressão se ganhou um volume, graças à vida que deu um tapa, né, com a demissão, para que ela parasse e se questionasse como que ela vai continuar vivendo assim, né? Então tem que encontrar um outro caminho. É a ausência de realmente de perceber, quer dizer, a percepção de que não há opção nos deixa profundamente deprimidos. Se a gente não tem liberdade de nos expressarmos, de expressarmos a unicidade, cada um não é um ser único, somos clones. Não tem como não ser deprimida. Na verdade, a depressão é o sintoma de que a pessoa está ainda viva. Olha só que lado interessante de olhar a depressão, né? Porque ela tá sentindo alguma coisa. Está sentindo, ela está se rebelando. Ela tem alguma coisa dentro dela que está dizendo não a alguma coisa. Ela não está completamente lobotomizada. Ela não está completamente um zumbi. Isso é uma neurose, né? Tem um conflito dentro dela. Ela não consegue mais exercer o papel que a sociedade lhe deu, os papais, as mamães, o professor, os maridos, mulheres e tudo, deu, não consegue, e aí tem um breque. Então tem uma resistência, não quero. Isso é greve. Se tem uma greve, tem uma demanda, né? A greve é isso, eu não topo mais trabalhar nessas condições. E ela tem razão, o ser dela tem razão, a consciência que não está entendendo. Mas o ser tem razão. E a pessoa e tem sinais, né? Não é necessariamente, é também, mas assim, ou vem junto com a depressão, isso já seria uma pergunta. O cansaço, por exemplo, Ah, é sim. um ótimo sinal, né? Sim. Tô cansada de fazer tal coisa, não aguento mais. Talvez a pessoa devesse
Prestar muita atenção, né, nisso. Sim, o cansaço, um fundo de tristeza, a necessidade de compensar mais para aguentar o tranco, compensar com outras situações da vida. Hum. É, por isso a festa, né? O excesso de festa, o excesso de diversão para se levantar do buraco que está sugando, né? Tem né, um buraco que está sugando para baixo, que é o não, né? O não, isso é não, não. Então, tem o cansaço, tem o excesso de diversão, tem os relacionamentos que começam a não funcionar direito, porque no relacionamento, num relacionamento, assim, um pouco mais duradouro de que algumas horas, a pessoa vai se olhando, se conhecendo, né? Você vai ter que se expor mais, né? E aí vem a pessoa que já está deprimida não tem paciência, não tem, na verdade, vontade de verdade de estar com outras pessoas, de acolhê-las, de entendê-las, de construir alguma coisa. Ah, isso é muito interessante, porque assim, é também comum, né? A pessoa tá nessa situação com ela mesma, e aí a pressão externa de o que que você tem? Puxa, você não tá bem, né? Tem também esse lado externo de puxar a pessoa, né? A pessoa tá até querendo ficar um pouco sozinha, mas não, vamos lá, vou Não, ficar aqui todo com mundo você. tem pavor, né? Todo mundo, vamos se juntar aqui, né? Vamos aqui É, tudo juntinho para ninguém sentir. Exato, porque o outro, a pessoa se espelha no outro, né, que está afundando e tem medo, né? e tem medo porque se vê todo mundo e nós vivemos um mal-estar social enorme e não é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa, basta ver o nível de obesidade, o que é a necessidade de preencher um vazio, o nível de produtos que tem no qualquer supermercado, é tanta coisa, é uma oferta tamanha que não cabe numa boca, não cabe num guarda-roupa, não cabe numa casa. É um excesso, porque não se sabe para onde ir, não se sabe o que fazer. Então, é puro consumo o tempo todo, o tempo todo. E eu quero falar mais uma coisa. A pessoa deprimida, ela se sente errada, porque o mundo é feito para as pessoas que estão, né, sempre ativas, Felizes. felizes, né, com Uhum. um sorriso Instagram, né, todo bacana. Então, ela se sente culpada, ela se sente errada Uhum. e ela se dá culpas que ela não tem. Ela distorce a visão sobre si própria. Isso é muito triste, porque ela distorce a visão sobre si própria. Então, por exemplo, essa pessoa que está deprimida há pelo menos 30 anos, ela também falou, não, e os relacionamentos, eu fico só na paixão e depois eu fico mudando sempre, não consigo ficar. Eu só gosto da pessoa quando é meu espelho e é igual a mim, blá, blá, blá. Depois que ela me contou toda a história, eu falei, peraí, aí ela seria egoísta, né? Ela é uma egoísta, egocêntrica, até narcisista, porque ela não consegue construir uma relação. Mas quando uma pessoa está deprimida nesse nível, há tanto tempo, com um estilo de vida, nunca conseguiu olhar para si, o que ela quer é um espelho. Hum. Não é que seja egoísta. Por um lado, ela é carente, como todo mundo, né? Mais ou menos. Precisa de um apoio afetivo que ela não teve. A mãe dela era muito narcisista, muito, assim, indiferente, né? Então, ela precisa de um carinho, carinho. Só que ela não consegue construir com o outro, porque ela precisa olhar para si. Por isso, pessoal, quando não se consegue construir um relacionamento, é porque você primeiro tem que fazer uma pausa, né? Parada, né? É um jogo. Parada um. Primeira parada é círculo eu. Primeiro você tem que existir como sujeito, você tem que saber de você, saber que diabo você é, o que você está precisando, qual é o teu problema, né? E qual é o teu objetivo real na vida, assim, o que para onde, quais são os teus valores, melhor, para você depois ter disponibilidade emocional para conhecer outra pessoa e para construir algo com essa pessoa. Se não é puro usufruto, né? Que é o que ela fala, é paixão, é usufruto do outro para preencher o meu vazio. Tem gente que come né, um pudim de leite, né, brigadeiro, tem gente que, né, vive comendo, tem gente que vive com pessoas na cama. E assim a gente vai preenchendo o nosso vazio existencial.
Puxa, mais didático do que isso, impossível. É só se pode desligar a live para ir mudar de assunto, Nossa, né? Diana, Tem que... é uma aula para mim também, muito obrigada. Então, eu quero perguntar a respeito, dá tempo ainda? Nem sei o tempo como é que tá aí, Adriana. Vai, pergunta, pergunta. Quero perguntar o seguinte, aí a pessoa, você diz assim, né? Porque a pessoa não encontrou um sentido ainda na vida. Gente, tem que encontrar um sentido na vida. Mas, de novo, eu insisto nisso porque, enfim, é muito triste ver como as pessoas desistem porque não enxerga, porque não vê, porque não quer. É triste de ver tanta desistência de si. Mas eles não vão encontrar mesmo. Raquel, não tem como encontrar. Porque o sentido da vida só existe quando é o meu sentido da vida. Eu tenho que ver a mim, eu tenho que me encontrar, porque é aí que eu vou encontrar. O sentido não está escrito nas estrelas, e muito menos na testa do namorado ou da namorada, né? Não está escrito numa igreja, não está escrito numa igreja. Não é o psicanalista, o psicólogo que vai te falar. O sentido da vida está escrito na tua alma. Então, você que está buscando o sentido da vida, você está buscando o sentido da tua vida, da vida de Ana Silva, nascida em 4 de abril de 64, ou antes de ontem. É uma pessoa específica. E ela precisa encontrar o sentido específico dela. Isso só se consegue com um trabalho de autoconhecimento profundo a dois, psicanalista e paciente, não é de grupo, porque o grupo não vai me dar o meu, e eu tenho que entrar dentro. Então, isso aqui é um convite, a depressão é um convite para te arrancar das coisas do mundo nas quais você investiu tanto e que perderam qualquer, você não tem mais como fingir, para você olhar para dentro. Só que isso tem que ser feito de forma terapêutica, porque senão, se a consciência do ego, com aquelas, desculpe, bobagens que a gente lê em todos os lugares e todo mundo fala, também incluindo terapeutas. Aí a pessoa não entender o significado revolucionário da depressão, ela vai se sentir ainda mais com medo de olhar para a depressão. Ela não vai ver caminho, porque esse caminho que eu estou falando só existe dentro de uma perspectiva junguiana e pós-junguiana, não existe na perspectiva freudiana, absolutamente zero na psicanálise lacaniana, não existe com a psicologia acadêmica, que são os psicólogos, porque isso implica ir lá no fundo do baú nosso, que é o nosso inconsciente, e só a psicanálise trabalha com o inconsciente, tá? Para encontrar o sentido meu nesta vida, neste momento. E isso só faz a psicologia junguiana, porque a psicologia junguiana é quem elaborou esse conceito de processo de individuação, porque o próprio Jung passou por isso, e aí ele fez como é, de carne, como é que é, fala em português, de tripas coração. Das tripas ao coração. Que é isso que a gente faz na psicanálise. Então, e é isso que eu faço, e é isso que tudo que a gente faz no Elo. Então, tem que ir lá dentro para encontrar o meu sentido. É isso. Então, a depressão é um convite, é uma greve geral. Quanto maior, mais profunda for a depressão, maior vai ser o tamanho da greve, o tamanho da revolta, do nojo interno que o ser da pessoa tem diante de muitas coisas da vida dela. E terapeuticamente a gente aborda isso mantendo um olhar desperto, consciente, enquanto a pessoa desce no túnel, no labirinto da depressão. Senão ela se perde. Sozinha não dá, né? Fica difícil. Sozinha não dá, assim, não. E aí ela sozinha ela vai pegar os durex, não, os band-aid com conceitozinhos e coisinha. Não adianta. Não adianta. Tem que ir lá no fundo. E isso é a nossa libertação também. É isso a gente encontra quem somos, o que a gente está fazendo aqui. E aí as coisas começam a fazer sentido de verdade. Então precisa de minimamente uma disposição para isso, né? Sim. Uma disposição, uma abertura. Precisa ter necessidade de se encontrar.
precisa ter necessidade de encontrar quem somos, o que estamos fazendo na Terra, porque nascemos aqui, desta família, estamos nessa situação, quem somos. Se a pessoa não tem essa disposição, é melhor que vá tomar remédio. E não que a pessoa não precise, assim, continuar com o que ela está fazendo no sentido de uma transição, né, Adriana? Também não precisa uma radicalização, né? Tem que ver o contexto de cada um, é isso que eu quero dizer. Sim, sim, mas tem que ter, começa com uma vontade, né? A vontade pode ser delicada, frágil, a pessoa pode estar cheia de medo, a pessoa pode, não precisa ser né? Não precisa chegar cheia de força heróica, mas tem que ter uma vontade, tem que ter um desejo, tem que estar lá o desejo, né? Senão, a gente não, aqui do outro lado não dá para fazer nada. Eu só posso ajudar quem está querendo. Sim, exatamente. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você. E obrigada a todos Obrigada. os participantes aqui. Bruno, tchau, tchau, Bruno. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Adriana.